Rádio M24. Vamos receber, e já está aqui à minha frente, o Dr. Mário Jorge, um dos delegados de Saúde Pública, que a Rádio M24 a convidou para falar acerca do coronavírus, o chamado Covid-19. Desde já, bom dia, doutor. Bem-vindo aqui à rádio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Miróbriga. Vou pedir só que ponha mais junto de si o microfone para conseguir-me ouvir melhor. Dr. Mário Jorge é um dos delegados de saúde pública aqui do Alentejo Litoral. Nós somos 6, estamos distribuídos pelos vários concelhos, mas funcionamos em equipa dentro de uma unidade, que é a Unidade de Saúde Pública, que é coordenada pela doutora Fernanda Santos de Sines. Convidei-o para vir falar acerca do coronavírus, que infelizmente estamos rodeados de notícias, não é? O Alentejo Litoral até ao momento não tem nenhum caso, assim como o Alentejo, pelo menos conhecido até agora, mas é sempre bom alertar as pessoas para esta situação que já atinge o nosso país. Claro, aliás, ainda não temos nenhum caso. O que é previsível é que a epidemia continue a alastrar, agora sob a forma de pandemia, e, portanto, venhamos a ter casos no futuro. Isso é que é previsível e por isso é que temos que estar particularmente atentos, particularmente precavidos, ter comportamentos responsáveis, mas também ter calma. Nós temos as autoridades de saúde, temos os profissionais de saúde, temos os nossos autarcas, temos a proteção civil, ou seja, temos um sistema que zela pela proteção da segurança e saúde das populações e temos que confiar neles. É claro que nestas situações há sempre muito ruído, há sempre muitos nervos, mas eu costumo dizer que os nervos não ajudam. A pessoa com calma resolve mais facilmente os problemas do que ficar muito nervosa. E vamos lá às questões, vamos lá saber, a primeira de todas, o que é este coronavírus? Bom, este coronavírus é um tipo de vírus, para aqueles que sabem mais de ciências, mas isto aprende-se no ensino básico, é um vírus RNA. E é um vírus que eu costumo dizer, em termos para ser mais facilmente entendível, é um bocadinho como uma equipa de futebol. Ou seja, nós conhecemos cerca de 70 coronavírus, nós temos coronavírus em Portugal desde sempre e que têm um comportamento semelhante. O que é que se passa? Há uma nova estirpe que surge, neste caso na China, que se demonstra que se propaga nas populações muito rapidamente, que provoca de idade e pessoas com doenças graves e que está a alastrar pelo mundo de maneira que se considera uma pandemia. Já agora vou esclarecer o que é uma pandemia. Uma pandemia é uma epidemia. A Organização Mundial de Saúde ontem declarou como pandemia, sim, o coronavírus. Foi declarado ontem pelo peso que a Organização Mundial de Saúde tem a nível do mundo. No entanto, tecnicamente já é uma pandemia há várias semanas, porque a definição de pandemia é uma epidemia que alastra em mais do que um continente. E, portanto, quando a situação, principalmente na Alemanha e na Itália, começou a haver transmissão comunitária, ou seja, pessoas que adoecem sem nós sabermos quem é que as contagiou, já estávamos numa situação técnica de pandemia, embora a Organização Mundial de Saúde ainda não a tivesse declarado. O facto de ser uma pandemia não quer dizer que seja mais grave. De certa maneira, pelo contrário, porque as doenças muito, muito graves, que matam muito, não alastram desta maneira. Vou dar o exemplo do ébola. A gravidade é tão grande que os sobreviventes não conseguem deslocar-se. Ou ficam terrivelmente doentes, ou morrem, e, portanto, a epidemia fica confinada a um espaço devido à gravidade da doença. E estas pandemias, quando alastram desta maneira, é porque há muitos casos pouco graves. E tão pouco graves que a pessoa pode nem saber que está doente e pode transmitir. E isso é a característica das pandemias. Uhum. E o que é que é um vírus, como o doutor disse? É um vírus novo que surgiu na China. Normalmente estas pandemias surgem na China e surgem numa primeira fase do que nós chamamos a ultrapassagem da barreira da espécie, que é da passagem de um vírus que já existe nos animais para o ser humano.
e depois, numa segunda fase, a transmissão desse vírus entre seres humanos. Há muitos vírus que estão sob vigilância da Organização Mundial de Saúde que mostram que é possível um animal infectar um ser humano, mas depois não se transmitem através de seres humanos. E este não. Este surge e dissemina-se rapidamente entre a população, por isso é que surge este quadro pandémico, a que nós já estamos mais ou menos habituados por causa da gripe. As novas gripes, quando surgem na forma pandémica, como foi o caso da gripe A, surgem exatamente com as mesmas características. A gripe A até se chamaram a gripe dos porcos no início, precisamente porque há uma sequência genética do vírus da gripe A que só se conhecia nos porcos e depois veio aparecer nos seres humanos. Provavelmente também haverá um animal que transmitiu este vírus, não é? Que transmitiu este vírus. Devido eu vou ser elegante, à diversidade alimentar dos chineses, que basicamente consomem qualquer tipo de animal, embora a China seja muito grande e tenha uma boa tradição gastronómica, tem sido difícil identificar qual é o animal que tem origem, em que tem origem este coronavírus. Mas de qualquer maneira o que nos interessa na população humana, aliás, porque em alguns animais pode não dar doença, o animal pode estar saudável, está habituado a viver há milénios ou há milhões de anos com o coronavírus, quando passa ao homem, que é um ser que não estava habituado ao vírus, então aí temos realmente problema. Uma coisa que queria que os ouvintes tivessem noção é que nós temos aprendido e arranjado mecanismos de defesa com uma rapidez extraordinária. Temos que pensar que os primeiros casos diagnosticados foram no final de dezembro. E neste momento ainda estamos em meados de março e já temos um manancial de conhecimento em relação a um vírus desconhecido que é extraordinário e que em termos de saúde pública nos conforta, porque se continuarmos a aprender a este ritmo e a ganhar instrumentos a este ritmo, e alguns são importantes, podemos falar depois a seguir, certamente no curto prazo vamos conseguir ter capacidade para debelar a epidemia e eliminar esta ameaça. O Covid-19 é o mesmo que a SARS? É um vírus do mesmo grupo, até a outra designação é a SARS-2. A SARS, se lembraram, também surgiu na China, tinha uma letalidade muito superior. A letalidade é o número de doentes que morrem. É diferente de mortalidade, porque a mortalidade é o número de doentes a dividir pela população em geral. Mas tinha uma letalidade muito superior, mas também, pelo mecanismo que eu expliquei há pouco, não alastrou da maneira como este está a alastrar, precisamente porque era mais grave. Mas é um vírus do mesmo grupo e, portanto, muitos dos ensinamentos que nós tínhamos com a SARS, e eu sou veterano desse período, podemos aplicar agora. E é o que está de facto a ser feito. Eu costumo dizer, numa analogia futebolística, que isto é como uma equipa que muda de treinador, ou seja, a equipa é a mesma, nós conhecemos a equipa, conhecemos os jogadores, o treinador mudou, alguma coisa muda, mas muito se mantém. E, portanto, é dessa base do conhecimento que já temos, desse e dos outros 70 grupos de coronavírus que nós já conhecemos, que podemos enfrentar esta ameaça, desse conhecimento e do que fomos adquirindo desde dezembro até esta parte. E como é que se transmite o coronavírus? O vírus transmite-se pelo ar, neste caso fundamentalmente pela tosse, porque a tosse é que projeta o vírus a uma distância. Claro que pode se transmitir pelo beijo. Os vírus gostam de um ambiente úmido, gostam de escuridão, gostam de locais fechados. E a tosse faz com que os vírus sejam expelidos vivendo dentro das gotículas que nós expelimos com a tosse, que é o tal ambiente úmido que é propício ao desenvolvimento do vírus. Por isso, superfícies arejadas, o sol direto, afastamento entre as pessoas são medidas de grande importância, tal como a ventilação e o arejamento natural dos espaços. Aqui está então uma forma de transmissão, por isso é que as pessoas... Sim, pode-se transmitir pelo beijo, pode-se transmitir por outros contactos diretos, mas o mais comum é a tosse. Ou o espirro. O espirro ainda projeta os vírus a distância maior, mas curiosamente
nos casos que nós temos descritos, neste momento já são milhares, parece ser a tosse predominante em relação ao espirro, ao passo que, por exemplo, no caso da gripe, que muitas vezes é comparada, o espirro é mais importante. De qualquer maneira, tosse, espirro, é assim que ele se propaga, pelo menos que se propaga a alguma distância. Sinais e sintomas de gripe. De gripe, ou mesmo, nós temos casos que não têm sinais nenhuns. Por exemplo, quando foi um caso que nós seguimos diretamente, aquela evacuação dos portugueses que estavam na China, como sabe, o avião saiu de Beja e, portanto, as unidades de saúde pública do Alentejo, em colaboração, asseguraram todo esse dispositivo, coordenado pela Delegada Regional de Saúde. Mas um dos indivíduos transportados, que era um belga, fez quarentena, entrou no avião sem qualquer sintoma, saiu do avião sem qualquer sintoma, fez quarentena, foi testado e veio positivo. O senhor, entretanto, já se curou e nunca teve qualquer sintoma. Ou seja, e isto tem a ver com aquela tal falta de gravidade, na maioria dos casos, que permite a difusão do vírus. Porque uma pessoa aparentemente saudável pode ser portador do vírus, está saudável, e pode vir a transmiti-lo, embora, se não tiver tosse, a probabilidade de transmitir é muito mais baixa do que se tiver tosse. Por isso é que as pessoas doentes é que têm mais tendência para transmitir o vírus. Então, que se tiver um sintoma de gripe, não quer dizer que seja, não é? Mas provavelmente não será. Temos que ter uma cadeia epidemiológica. De risco também. Claro. Um dos objetivos das medidas de contenção, estas medidas de contenção não é para eliminar o vírus. É fundamentalmente, por isso é que se chama conter, para atrasar a sua disseminação e fazer com que os casos, em vez de aparecerem todos numa semana, por exemplo, como de certa maneira aconteceu em Itália, se vão dispersando ao longo do tempo. Isto permite várias coisas. Permite, em primeiro lugar, que o sistema de saúde tenha capacidade para responder, porque se os doentes adoecerem todos ao mesmo tempo, qualquer sistema de saúde entra em ruptura. Permite ganhar tempo em termos de descoberta de medicamentos, em termos de eventual descoberta de uma vacina, embora uma vacina para um tipo de vírus que não tem vacina demore muito tempo a produzir, novos auxiliares de diagnóstico, e permite, acima de tudo, à sociedade se adaptar a uma nova realidade com que vamos ter que conviver durante algum tempo. E, portanto, essas medidas visam atrasar o desenvolvimento da doença, desconcentrar os doentes e ganhar o conhecimento científico para combater a doença. Temos então os sinais e sintomas, como o Dr. Mário Jorge acabou de os referir. Sim, mas os sinais mais comuns, também eu vou dizer, é dores de cabeça, febre, arrepios e tosse. O período de incubação, o doutor também já fez referência, poderá haver como poderá não haver, é conforme o doente. Para haver incubação tem que haver doença. Se a pessoa não tiver doença, não tem período de incubação. No entanto, pelo que se sabe, no máximo 15 dias, daí que os períodos de isolamento tenham 14, 15 dias, mas nós sabemos que a maioria das pessoas adoece passado 5 dias. A esmagadora maioria dos doentes. Os que adoecem passado 15 dias já são situações extremamente raras. E por isso o período de incubação médio é 5 dias, máximo 15 dias. Ainda não existe uma vacina, infelizmente, mas já estão todos a trabalhar. Mas eu conheço o desenvolvimento de vacinas e aqui é uma das comparações que não se pode fazer com a gripe. Nós temos, eu também mal comparado, e peço desculpa aos meus colegas pela falta de rigor, eu comparo isto a uma pizza. Portanto, nós temos a massa da pizza para a vacina da gripe e depois pomos lá o chouriço ou o queijo, consoante o vírus que aparece. Ora, aqui nós não temos a massa da pizza, ou seja, nós não temos uma vacina contra o coronavírus. Portanto, estar a iniciar o desenvolvimento, comercializar, fazer o teste de segurança da vacina, produzi-la em número suficiente para atingir o mercado e distribuí-la pelo mundo, eu penso que demorará no mínimo 18 meses. Espero que me engane, claro. E os tratamentos que são levados a cabo para o coronavírus? Os tratamentos são fundamentalmente sintomáticos. Ainda não está bem definido se algum dos medicamentos antivirais que nós temos é eficaz para o coronavírus, de maneira que são sintomáticos. É evidente que o primeiro grande tratamento é a doença que o doente tem. Porquê? Porque, como eu disse, afeta principalmente pessoas muito idosas
e com outras doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças renais, doenças oncológicas e pessoas que estejam a tomar medicamentos que de alguma maneira lhe diminuem a imunidade. E a pessoa, às vezes, o vírus pode só descompensar a doença da pessoa e a pessoa não morrer propriamente da infecção, mas morrer da doença que, entretanto, agravou. E, portanto, tratar essas doenças é fundamental. E depois suporte. No caso das pneumonias que dão doença respiratória, tem que ter apoio respiratório, em alguns casos tem que ter ventilação, em alguns casos tem que ir para unidades de cuidados intensivos. Mas o tratamento é sempre caso a caso, não há um tratamento universal, depende do doente e depende do que nós chamamos as comorbilidades das outras doenças que o doente tem, que é o que torna o vírus perigoso, na esmagadora maioria dos casos. E o risco desta doença também é muito falado. Qual é atualmente o risco? Quando a Organização Mundial de Saúde também declara como uma pandemia, não é? Claro, isso não é propriamente o risco, mas a maneira de distribuir a doença. O risco ainda está mal estudado, em termos técnicos, o chamado risco epidemiológico, que é a probabilidade de uma pessoa ser infectada. E varia muito de país para país. Portanto, neste momento, por exemplo, o risco é em Itália, também o outro nome do risco é a incidência. Este chama-se risco absoluto, depois há o risco relativo. Neste momento em Itália o risco é muito superior de Portugal. Por exemplo, o risco em Portugal neste momento é baixo. No entanto, o vírus já nos ensinou que de um dia para o outro pode haver diferenças extraordinárias. Temos já 78 casos confirmados em Portugal. Pois, seria de esperar, até porque havia muitos casos em investigação com um nível de suspeita muito elevado. E o que eu posso estar a dizer neste momento, logo à noite, pode ser diferente. Pois é isso. Porque a primeira coisa é que, e aqui os senhores delegados de saúde das respectivas zonas, os meus colegas, que estão a trabalhar arduamente, tal como nós, vão ter que investigar se existe cadeia epidemiológica, ou seja, se consegue identificar quem infectou quem, ou não. Ou se a pessoa estava na comunidade, não teve nenhum contacto e adoeceu. Porque isto muda completamente a fase em que estamos. Quando aparecer, eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. E o risco aí já é outro, não é, doutor? Sim, o risco é outro e passa a ser incontrolável. Enquanto temos a cadeia epidemiológica, nós temos os contactos, temos as pessoas que entram em isolamento, temos as pessoas que nós sabemos que temos que tratar, temos as pessoas que estão sob vigilância. Quando não temos essa cadeia, uma pessoa pode adoecer em qualquer local, independentemente do contacto, esse controle diminui. E, portanto, digamos, o perigo é maior, mais do que o risco é uma definição muito técnica. E é maior porque quando nós perdemos o controle, aumenta o perigo. E é o que se passa na maioria dos países europeus. Por isso é que eu não tenho dúvidas que mesmo nós fazendo tudo bem, isso irá acontecer no curto prazo. Até porque nós temos situações, normalmente as pessoas preocupam-se muito com os portos, com os aeroportos, com os cruzeiros, mas não se preocupam tanto com a fronteira terrestre. Mas nós temos a Espanha neste momento tem transmissão comunitária e temos muitos milhares de portugueses e espanhóis que todos os dias atravessam a fronteira. E, portanto, quanto a mim, é só uma questão de tempo até termos essa transmissão comunitária e é para isso que nos temos que preparar. E então aí passamos da fase de contenção alargada para a fase de mitigação, que é uma nova fase que tem estratégias bastante diferentes, que não são estratégias mais apertadas, porque nós, na fase de contenção que queremos conter, que passe para essa fase, atrasar essa fase, mas que exige igualmente rigor e em que realmente o risco é menos controlável. Explique-nos lá essa fase de mitigação, o que é que querem dizer com isso? Porque as pessoas é redução de danos. Desde ontem que se fala muito da mitigação. Quando queremos conter. Quando mitigar é diminuir os danos, diminuir o impacto. Aí, mais do que as cadeias de transmissão que nos estão a preocupar muito agora, temos que nos preocupar fundamentalmente com a capacidade dos serviços de saúde a acomodarem os doentes, tratar os doentes, para depois eles curarem e serem reinseridos na sociedade, porque o que também aprendemos, principalmente com o que se passou noutros países, é que a esmagadora maioria das pessoas que adoecem curam-se. E, portanto, podem fazer a sua vida normal e há países ou regiões, por exemplo, a região
Autónoma de Macau, que já regressaram à normalidade e há 35 dias que não têm novos casos. Mas nós vamos tendo sempre em atenção estes novos casos. Também há definições, que é importante, porque os casos podem aumentar porque há novos casos ou porque a definição de caso foi alargada. E a definição de caso foi alargada na segunda-feira, terça-feira tempo para fazer exames, ver os doentes, e portanto alguns dos casos novos que aparecem são já da nova definição de caso, outros têm a ver com a expansão real da doença, mesmo em relação à definição de caso anterior. E eu espero que nos próximos dias, próximas semanas, o número de casos continue a aumentar com muita consistência. Doutor, o doutor falou há pouco dos portos. Nós aqui próximo temos um porto, não é? O Porto de Sines. Muito é falado nas redes sociais também. As pessoas estão um pouco preocupadas. Eu, para ser honesto, o que me preocupa menos é o Porto de Sines. Temos também as unidades industriais da Repsol, as unidades industriais, da claro, Petrogal, e com estrangeiros, estamos preocupados com isso tudo, mas o sistema portuário é um sistema super seguro e redundante. A pessoa indicada para falar nisso é a minha colega, a doutora Fernanda Santos, porque eu, como ela não está aqui e espero que não esteja a ouvir, ela é uma das pessoas que mais sabe disto a nível europeu. Esta é a realidade e, portanto, eu sinto-me particularmente tranquilo por ter a doutora Fernanda a coordenar a sanidade marítima. E o que se passa é que existe um sistema de janela sanitária internacional em que nós sabemos um navio só pode sair de um porto se estiver seguro, só pode entrar num porto se estiver seguro e só pode sair do Porto de Sines para outro porto qualquer se estiver seguro, através da vigilância dos delegados de saúde, neste caso da sanidade marítima. Se alguma ocorrência ocorrer durante a viagem, pode acontecer não haver ninguém doente, por exemplo, no porto de origem e adoecer durante a viagem. Então aí a autoridade de saúde avalia caso a caso. A responsabilidade é do comandante de navio, dos agentes de navegação e as autoridades de saúde tomam as medidas como tomam diariamente sem que as pessoas se apercebam. Neste caso, por exemplo, provavelmente haverá navios em que os tripulantes não foram autorizados a desembarcar. Porque isto acontece com muita regularidade e não é por causa do coronavírus, é qualquer doença que possa ser transmissível, nós temos essa preparação. E também o próprio Porto de Sines, em si, em articulação connosco e com a nossa colaboração, tem um plano que nós chamamos em inglês preparedness, de prontidão de resposta para qualquer eventualidade, seja química, seja biológica, seja de qualquer física, de qualquer natureza, que é imediatamente ativado. Ou seja, não há ninguém doente que desembarque do Porto de Sines e não seja imediatamente transportado para o local onde é prestado esse atendimento. Se houver um caso de coronavírus, vai direitinho para o Correio Cabral, vai o INEM buscá-lo ao Porto e vai para o Correio Cabral, nem sequer entra em contacto com a população. As grandes empresas de Sines também têm grandes serviços de medicina do trabalho e, portanto, têm os seus próprios planos de contingência, têm um nível de preparação muito elevado e, portanto, temos muitas garantias de que as coisas vão correr bem num cenário em que as coisas vão correr pior. Portanto, mas não será por causa do Porto de Sines ou das grandes empresas de Sines, será, na minha opinião, pela evolução natural da pandemia. Doutor, e como é que nos podemos proteger nesta altura, principalmente quando há já 78 casos confirmados e quando em 90% dos casos, eu não conheço os casos de hoje detalhadamente, porque foram anunciados agora. Temos que ver qual é o padrão. Eu posso dar eu advogo que façamos a nossa vida normal enquanto podemos, porque o período de mitigação vai haver restrições mais apertadas, o mais normal possível, com muitas cautelas. E as muitas cautelas começam logo. Por exemplo, está toda a gente preocupada com as escolas e com as crianças, eu estou muito preocupado com os idosos. Porquê? Porque a grande letalidade é nos idosos. As pessoas que morrem são pessoas idosas. E, portanto, é eles que nos devem preocupar com os nossos pais, com as nossas mães, ver se eles estão bem, ver se têm sintomas, limitar de alguma maneira os contactos dessas pessoas, não caindo na humanidade de abandonar os idosos. Claro.
mas de certa maneira podemos limitar o contacto através da distância, como lhe disse. Podemos limitar o contacto se a pessoa tiver com tosse. Se quem estiver doente não vá visitar o seu familiar, isso é muito importante. Quem estiver doente não vá trabalhar, quem estiver doente não vá à escola. Nós temos muito hábito de doentes para o trabalho. No entanto, por exemplo, o Japão, muitas empresas proíbem qualquer pessoa doente de entrar no local de trabalho. Portanto, nós dizemos, teve só uma gripe e não foi trabalhar. Eles dizem, o que é ter uma gripe? Não se atreva a vir trabalhar. Portanto, temos algumas posturas um pouco diferentes. Porque a gripe é muito contagiosa, não é? Exatamente. Mesmo o resfriado comum pode incapacitar a pessoa 2 ou 3 dias, mas ela vai pegar a outras e a produtividade da empresa recente. Mas enfim, procurar os ambientes abertos, aliás, os espaços confinados, fechados, escuros, sem iluminação e ventilação natural, com muita gente, são de evitar. Fez uma careta à Edna, está aqui num espaço confinado, escuro, mas isto é a rádio. Felizmente é um espaço restrito. Sim, é um espaço restrito e é um espaço muito agradável. Eu gosto muito da rádio e a rádio faz um serviço público extraordinário e difunde as notícias, difunde a informação sem necessitar do contacto físico. É verdade. E essa é outra recomendação. Se nós pudermos fazer a nossa vida normal por teletrabalho, nem todas as profissões podem, evitando o contacto direto ou o contacto próximo a menos de 3 metros, devemos fazê-lo. E como lhe disse, procurar espaços arejados, bem ventilados, bem iluminados, porque quer a radiação ultravioleta, quer a radiação cósmica matam vírus, mas há outra coisa que mata muito o vírus, por isso associa-se às vezes, com o calor o vírus diminui, é bem com o calor, é com o sol, porque o vírus precisa de um meio líquido das gotas para sobreviver. E a radiação solar e o calor e o sol secam essas gotículas e fazem com que o vírus não tenha condições para sobreviver. Embora nós saibamos que ele se pode manter em superfícies durante algum tempo. Portanto, temos de ter cuidado na limpeza das superfícies, das pessoas que estiverem em contacto, pessoas que estiverem em isolamento. Lavar com muita frequência as mãos é o mais importante. A lavagem de mãos para estas e para as outras doenças todas. Portanto, sempre enfoque nesta medida básica de higiene e também confiar nas instituições, seguir as nossas recomendações e outras. Etiqueta respiratória, espirrar para o cotovelo. O cotovelo, para a zona do cotovelo. Exatamente. Quando se assoar, não é? Deitar logo o papel. E lavar as mãos a seguir. São todas essas medidas que, no geral, as pessoas já conhecem e que estão a ser difundidas. E que as pessoas têm que aplicar, porque é uma maneira também de combater, e é uma maneira que está demonstrada que é muito eficaz de combater a propagação do vírus. Qual é que seria o conselho que daria a alguém que, por exemplo, agora chegasse de Itália? Principalmente desta zona de foco, não é? Sim, a Itália é uma realidade. A Itália é uma realidade muito diversa. Ou seja, nós temos regiões que estão praticamente em estado de sítio, como por exemplo a Lombardia, a Emília-Romagna e o Veneto, a região de Veneza, e temos outras que têm uma situação semelhante à portuguesa. O governo italiano utilizou medidas draconianas, também devido à pressão internacional, mas é uma realidade muito diversa. De qualquer maneira, as pessoas, neste momento os voos estão proibidos, e portanto as pessoas que vêm de Itália assintomáticas, que venham de regiões de risco, o conselho é que eles façam um auto-isolamento. Em determinadas situações, as autoridades de saúde, portanto os delegados de saúde são autoridades de saúde. Quando fala das autoridades de saúde parece que é em abstrato e que é a senhora diretora-geral de saúde e a senhora ministra, não. Os delegados de saúde são autoridades de saúde. Caso a caso determinam o seu isolamento profilático. Estou a falar de isolamento profilático porque é o isolamento que é determinado para pessoas saudáveis, porque há outro tipo de isolamento que é o isolamento de doentes, que as pessoas às vezes confundem um pouco, e são medidas de controle de infecção para pessoas doentes e portanto que têm, normalmente são aplicadas em meio hospitalar ou nos cuidados de saúde. Portanto estamos a falar do isolamento profilático, e depois essas pessoas são sujeitas a uma vigilância por nós.
Portanto, com regularidade contactamos, se for caso disso, medimos a febre e vamos acompanhando durante esses 14 dias, após a chegada, portanto, durante os 15 dias, a evolução durante esse período de isolamento. Portanto, é o que é recomendado para as pessoas com essa e outras origens onde possa haver transmissão comunitária. Houve contactos convosco nestes últimos tempos? Não tem havido outra coisa. Pessoas que chegaram de fora, de outras regiões? Sim, muitas dúvidas. Eu estou habituado, desde que trabalho no Alentejo, desde 1997, a encontrar um extraordinário civismo do povo desta região. Já trabalhei em Austrália, depois vim para aqui, não houve diferenças. E é esse civismo que eu tenho notado, responsabilidade pessoal, responsabilidade comunitária, que é muito importante. Não pensamos só em nós, mas na sociedade em que estamos inseridos, na solidariedade que temos que ter, no cuidado que temos de ter também a não estigmatizar as pessoas que vêm de Itália. Elas têm uma vigilância, como outras pessoas também terão. Pessoas com doenças muito graves podem também ter indicação para estarem em isolamento por precaução, também analisamos caso a caso. Eu, por exemplo, tenho uma doença respiratória, neste caso asma. Terei que ter mais cuidado comigo? Tem sempre que ter mais cuidado consigo porque tem asma. Claro que se tiver uma pneumonia vírica numa doença respiratória será mais grave do que se não tivesse asma. Mas os cuidados são iguais para todos, depois que cada pessoa, claro, se estivesse a tomar um medicamento que lhe tirava a imunidade, ainda tinha que ter mais cuidado. Portanto, tem que se ver caso a caso. Eu falo de mim como a generalidade das pessoas. Claro. Mesmo a asma, nós temos que ver porque há asmáticos, portanto há pessoas que têm lesões pulmonares e outras que não, tem que se ver sempre caso a caso. Caso a caso. E o doutor há pouco... E não lhe vou cobrar pela consulta. O doutor há pouco falava-me nas crianças, que teremos que ter mais cuidado com os idosos do que com os mais novos. Mas temos um caso de uma rapariga de 17 anos, que, ao que as notícias ontem davam, é um caso assim um pouco mais grave que o normal. Os pais não têm que ter receio, não têm que começar a ter receio devido a esta situação, não é? Tenho que ter sempre receio, porque se é um caso grave, eu conheço alguns casos, como está a relatar, eu não irei falar de nenhum caso concreto, peço desculpa, porque estou obrigado a segredo médico. Não, eu estou a dizer isto porque os pais ontem ouviram esta notícia e poderão ficar mais alarmados. Sim, não é? É evidente que um pai, se tem um filho doente, é muito pior do que uma pessoa que se sente ela própria doente. Aliás, até há estudos muito engraçados sobre isso. Por exemplo, tempos de espera. Há um tempo que é objetivo e um tempo que é subjetivo. O tempo objetivo nós medimos no relógio. O tempo subjetivo é o que nós sentimos. Quem espera sente sempre o tempo a passar mais lentamente do que quem não espera. E isso acontece nos serviços de saúde. Uma pessoa, por exemplo, que está à espera para ser atendido na urgência, se demorou 15 minutos, a pessoa acha que demorou 20 minutos. Mas se a pessoa tiver dores, acha que demorou 25 minutos. Mas se for um pai, acha que demorou 30 minutos. E se o filho, um pai ou uma mãe, e se o seu filho tiver dores, foi uma eternidade. E, portanto, os pais estão sempre muito preocupados com os filhos, ainda bem que é. Eu fico sempre muito preocupado com aqueles pais que não se preocupam com os filhos e que não são até um pouco hipocondríacos em relação aos seus filhos, porque isso não é isso que é normal. O que é normal é a pessoa ter uma relação de tal maneira afetiva com o filho que se preocupa mais do que preocuparia com outra pessoa qualquer. Normalmente o prognóstico dos jovens é muito bom. Portanto, nós não temos praticamente jovens nem crianças mortas, a não ser que tivessem doenças muito, muito graves. E há muito poucos casos. Também há poucos casos de crianças infectadas quando comparamos com o resto da população. O que nos dá desde já um bom prognóstico. Exatamente, um bom prognóstico, embora algo pode sempre correr mal. Nós estamos a falar de uma pneumonia vírica que se pode complicar por uma pneumonia bacteriana, e a coisa muda de figura, uma infecção hospitalar. Portanto, há sempre muitos fatores, sendo que o fator principal é se a criança tem alguma doença grave ou não. E, portanto, os casos graves de crianças eram crianças que tinham doenças muito graves.
As crianças, curiosamente, parecem resistir muito melhor ao coronavírus do que os adultos, por isso é que eu costumo dizer, preocupemos com todos, mas mais com os nossos pais do que com os nossos filhos. Doutores, a questão que todos estão à espera, e aqui na nossa região? Há casos suspeitos, portanto, confirmados? Quando entrei aqui, não tínhamos nem casos suspeitos nem casos confirmados, de momento. Temos algumas pessoas em vigilância ativa, ou seja, pessoas que viajaram, que não adoeceram e que estão em vigilância ativa pelos delegados de saúde, mas não temos nenhum caso suspeito, nenhum caso confirmado de momento, ou pelo menos, tanto quanto é do meu conhecimento, à entrada aqui. Mas isso não... Mas vamos ter. Pois, mas vamos ter. Infelizmente, não é? Pois, é o desenvolvimento normal da epidemia. Virmos ter casos, portanto, o Alentejo é extraordinário, mas não escapará certamente a uma pandemia, e portanto nós iremos ter casos suspeitos, iremos ter casos confirmados. E isso não nos que os casos não confirmados nem suspeitos não nos levem a desleixar-nos também, não é? Temos que ter sempre atenção. Claro. Normalmente medidas. O que acontece é que quando há os primeiros casos confirmados, as pessoas tomam mais cuidado. Portanto, há muitas pessoas que mudam de comportamento a partir dos primeiros casos confirmados. Mas nós temos de ter sempre cuidado, e porque nós estamos a enfrentar uma ameaça que aparece agora muito mediatizada, mas muitos vírus, muitas bactérias têm comportamentos semelhantes e não tiveram esta mediatização, e nós estamos expostos ao longo de muitos anos. De facto, isto é uma nova ameaça, e é também o nível de algum desconhecimento que nós temos que leva a que nós levemos isto tanto a sério. É essa, e é também o resultado de alguns países que são muito preocupantes, alguns países europeus, com serviços de saúde pública excelentes, com sistemas de saúde muito bons, e que estão em colapso, como se passa em algumas regiões da Itália, até um pouco surpreendentemente para mim. Mas, por exemplo, nós temos transmissão comunitária difícil de controlar na Dinamarca. Eu conheço bem os países nórdicos em termos profissionais, porque foi aí que eu iniciei a minha atividade profissional, foi na Finlândia. Conheço bem o sistema de saúde da Dinamarca, da Suécia, da Noruega, conheço melhor o finlandês. Eles são muito bons. Em algumas coisas são comparáveis ao nosso, em termos técnicos, mas depois em termos, por exemplo, de instalações e equipamentos de capacidade laboratorial são muito superiores, e eles de facto estão a ter muitos problemas a Dinamarca, o que é também um pouco surpreendente para mim. Caso aqui na nossa região aconteça algum caso nos próximos tempos, nos próximos dias até, que medidas é que são tomadas? Há aqui já tudo preparado a nível do Hospital do Litoral Alentejano para receber casos? Em relação ao Hospital do Litoral Alentejano e à estratégia da Unidade Local de Saúde, quem fala é o seu Presidente, à Comunicação Social. De qualquer maneira, o que posso adiantar é que existe um nível de preparação elevado para vários cenários. Portanto, nós não estamos a prever já a fase de mitigação, estamos a prever já fases mais avançadas que possam implicar grandes alterações no funcionamento, mas isso será revelado caso a caso, se for necessário. Se tivermos um caso suspeito ou um caso confirmado, o procedimento é o mesmo. Nós já tivemos casos suspeitos, agora não temos, porque não foram confirmados. Claro. Portanto, o procedimento é o mesmo. O doente é colocado em isolamento, é transportado por ambulância própria do INEM, não é as ambulâncias normais, nem a nossa VMER, a ambulância própria do INEM, que está preparada para estes riscos biológicos, para o hospital de referência, que até agora tem sido o Correio Cabral, mas essa rede de hospitais está a aumentar. Portanto, agora estamos numa fase 2 em que já há mais hospitais, haverá uma fase 3 com mais hospitais, caso tal se revele necessário. Imediatamente os delegados de saúde começam a identificar, a fazer o trabalho que a senhora Diretora-Geral gosta de dizer, de detetives, ou seja, a identificar o que é que a pessoa fez com quem contactou nos últimos 14 dias. Pessoa a pessoa, uma a uma. Verificar quem é que necessita de ficar em isolamento, alguns ficarão, e aí ficarão, não é isolamento voluntário, é por determinação da Autoridade de Saúde, portanto já é obrigatório. É obrigatório. Ficarão em vigilância os contactantes desses contactos.
Doutor, pedi-lhe 15, 20 minutos, já levo quase uma hora, peço desculpa. Os nossos ouvintes já devem estar fartos de mim. Não, com certeza. Ainda muitas questões provavelmente ficarão por... Eu tenho sempre muito gosto de vir aqui, colaborar com uma rádio que eu aprecio e que eu ouço. E, portanto, as pessoas que apreciam e ouvem a Rádio Meira Obriga devem ser parecidas comigo, portanto, eu interpreto isto como tendo um grande conjunto de amigos. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo vosso convite. Pelo esclarecimento também, e nós vamos, para aqueles que nos estão a ouvir, nós vamos meter também nas redes sociais esta pequena conversa com o Dr. Mário Jorge, esclarecedor, ele que é um dos delegados de saúde pública da região. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Rádio M24.